Então, eu já falei para vocês que a crase, na verdade, ela é um fenômeno, né? Ela não é um sinal. O sinal não é o sinal da crase. O sinal é o sinal grave. Eu acho que já aparece aí para vocês a aula, né? Apareceu. Isso ali deu ok. Então, vamos lá. A crase, na verdade, ela é um fenômeno, né? Que fenômeno é esse? É quando eu tenho a preposição a se encontrando com um artigo definido feminino a. Os dois as se encontraram, pum, preposição com artigo, virou a crase. Né? Acontece o fenômeno da crase. E no fenômeno da crase, o a, ele ganha um acentinho ao contrário, né? O acento agudo é assim, ele ganha um acento voltado para a esquerda, que é chamado de acento grave, e não crase. O pessoal acha que crase é aquele acentinho. Não. Crase é o fenômeno, aquele acento é o acento grave. Tá? O acento grave indica o fenômeno da crase. Então, dada essa explicação inicial, vamos lá. Basicamente, isso que eu falei aqui agora para vocês. A crase indica a contração de duas vogais idênticas, mais precisamente a fusão da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início de pronomes. Então, assim, é a preposição a com o a artigo, virou a crase. Só que também pode ser a preposição a com o a que começa pronomes. Aquele, algum, né? Não, algum não, desculpa. Aquele, aquela, aqueles, todos esses. Aí eu tenho um exemplo aqui. Olha, aula passada nós falamos da regência, né? Vamos ver a regência do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então eu tenho, obedecemos ao regulamento. Por quê? Regulamento é masculino. Aí olha lá, entre parênteses, a mais o, obedecemos a, esse a é preposição, o regulamento. O é o artigo. O a juntou com o, virou ao. Obedecemos ao regulamento. Agora, se a palavra for feminina, o artigo não vai ser o artigo vai ser a. Então, vai ter, obedecemos a, regência do verbo obedecer, é regido pelo verbo a, pela preposição a, obedecemos a norma. Então, vai ter dois as, vai ter o a, o verbo obedecer, e vai ter o a, que é o artigo de norma, a norma, o regulamento, a norma. Esses dois as se juntaram. Né? Aí você não vai falar, obedecemos a norma. Você não fala assim. O que vai acontecer? Nesses dois, com a junção desses dois as, ocorre o fenômeno da crase. Então você tem, obedecemos a craseado, norma. Ok? Então essa daí é a definição do que viria a ser a crase. Vamos prosseguir. Aí vem uma regra geral. É a regra básica de trabalhar com crase. Né? O que diz a regra geral? Sempre haverá crase quando o termo antecedente exija a preposição a e o termo consequente aceite o artigo a. Olha o exemplo. Fui à cidade. Como é que eu vou saber se esse a cidade, esse a do cidade é craseado? Você vai ver o verbo, o termo antecedente, que é o verbo, né? Pode não ser verbo também, pode ser um nome. Mas aí, no caso, o verbo, ele pede a preposição a. Que verbo é esse que está aí? Ele está conjugado, fui. Mas, originalmente, que verbo é ele? Ir. Exatamente, Gislene. É o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Certo? A regência do verbo ir é a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, primeira coisa, o termo exige a preposição a. Até aí, tudo bem. Agora, vamos ver se o termo consequente aceita o artigo a. A cidade. Ele aceita o artigo a. Então, nesse caso, a gente tem o fenômeno da crase. Existe um outro método para a gente saber, principalmente quando a gente está trabalhando com o verbo ir, saber se precisa da crase ou não. Olha o exemplo.
Se eu trocar a cidade, se eu trocar esse termo aí, a cidade, por Bahia, fui à Bahia. Fui à Bahia tem crase ou não? Fui à Bahia. Sim. E agora sim. Alguém acha que não tem? Como é que a gente vai fazer para descobrir se tem ou não tem? Fui à Bahia. É só você inverter. Volte. Vim da Bahia. Né? Então, se em vez de de tem o da, significa que tem a crase. Então, ó, fui à Bahia. Por quê? Quando eu volto, eu escrevo vim da Bahia. Agora, fui a Brasília. Tem crase ou não tem crase? Não. Fui a Brasília. Porque quando eu volto de Brasília, vai ficar vim de Brasília. Então, se voltei de Brasília, não tem o A. Então, no caso, não vai ter crase, porque mostra que não tem um artigo definido A. Condição indispensável para ter crase é o artigo definido A aparecer ali. Se ele não tem, não tem crase. Ok? Vamos prosseguir então. Agora, vamos aos casos em que nunca ocorre crase. Nunca ocorre crase. Primeiro, antes de nome masculino. Não existe crase antes de nome masculino. Olha o exemplo. Não sei andar a cavalo. Cavalo é masculino. Não tem crase. Né? Deixa eu ver um outro exemplo. Gente, deu branco. Deixa eu ver um outro exemplo para vocês. Estou até procurando aqui para ver se tem algum exemplo. Aparece um. Toda hora a gente vê crase no masculino, né? Agora não tem. Calma aí que eu vou procurar uma. Qualquer que seja um nome masculino, ela nunca vai, a crase nunca vai acontecer, tá? Vai ter uma única exceção, que a gente vai ver daqui a pouquinho que exceção é essa. Calma aí. Eu queria ver um exemplo legal de nome masculino, mas não estou achando um aqui. Pronto, achei um aqui. Não. Agora também cismei. Agora eu quero achar um aqui. Desisto, senão vai perder muita aula. Resumindo, não existe crase antes de nome masculino, ok? Ponto. Aí vamos ficar só com esse exemplo aí, daqui a pouco eu volto com mais, que eu tenho uma lista aqui para mostrar para vocês. Então, não sei andar a cavalo, cavalo nome masculino não tem. Ponto. Segundo, não se usa antes de verbo. Começamos a caminhar. Caminhar é verbo. Então, a gente não usa crase antes dele. Comecei a cantar muito tarde. Esse a cantar, cantar é verbo, logo não tem crase na frente dele, ok? Terceiro caso que nunca vai ocorrer crase, antes de pronomes em geral. Qualquer que seja o pronome, não tem crase, com exceção para três: senhora, senhorita e dona. Olha os exemplos. Eu falei a ela, não tem crase. Dirijo-me à senhora. Senhora pede crase. Tá? Dirige-me à senhora. Ok? Então,
Nenhum que seja o pronome. Eu, mim, nós, qualquer que seja o pronome, não tem crase. Exceção feita a senhora, senhorita e dona, que são pronomes de tratamento. Ok? Opa, vamos lá. Com expressões repetidas. O piloto venceu de ponta a ponta. Né? Quando a gente tem palavras repetidas, uma expressão construída por palavras repetidas, esse A no meio não tem crase. Ponta a ponta, boca a boca, não tem crase. Palavras repetidas não tem crase, regra. Quando um A sem o S vem antes de nome plural. Teve até na aula passada um exemplo disso, né? Que eu mostrei para vocês. Falei a pessoas estranhas. O verbo falar aí pede a regência da preposição a, só que pessoas está no plural. Se pessoas está no plural, esse a aí não vai entrar crase de jeito nenhum. Tá? E antes de nomes de cidades, exceto quando esta é determinada por adjunta de nominal. Então, olha só o exemplo. A gente acabou de falar ali agora. Cheguei a Salvador. Aí você vai falar assim, mas se eu voltar, eu vou falar, voltei de Salvador. Não tem crase. Perfeito. Agora, se eu determino a cidade para um adjunto adnominal, aí passa a ter crase. Cheguei a Salvador das Belas Praias. Aí vai ter crase. Esse das Belas Praias é um adjunto adnominal que está determinando, que está qualificando Salvador. Sempre que acontecer isso, o A recebe a crase. Ok? Vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Gosto em vim a São Paulo da Garoa. Né? Se por um acaso se eu colocasse só São Paulo, não teria crase. Vim a São Paulo. Ponto. Sem crase. Agora, como eu determinei São Paulo através do da Garoa, é um adjunto adnominal que qualifica São Paulo, então aí vai ter crase. Ok? Então é só olhar se o termo está sendo acompanhado por um adjunto adnominal que o determina. Aí, nesse caso, vai receber a crase. Ok? Seguimos. Mais casos de crase. Agora, a gente viu que nunca ocorre a crase, agora a gente vai colocar sempre vai ocorrer crase. Na indicação pontual do número de horas. Às 2 horas chegaremos. Você está falando pontualmente de 1 hora. Então, esse A recebe crase. Né? Saímos de casa às 5h30. Às 5h30. Você está colocando 1 hora, uma indicação pontual de hora. Ok? Sempre vai ter crase. Com a expressão a moda de ou a maneira de, ainda que esteja implícita. Olha que frase aí estranha, né? Vou botar até aqui, ó. Comi um bife a cavalo. Aí você fala assim, mas cavalo é nome masculino. Se ele é nome masculino, não pode ter crase. Só que, na verdade, o que é um bife a cavalo? Vocês sabem o que é esse prato, bife a cavalo? Já comeram bife a cavalo? Não? Gente, será que esse prato não tem aqui na Bahia, não? Eu estou acostumado com bife a cavalo no Rio. Bife a cavalo é um prato em que tem um bife, em cima eles instalam um ovo. Esse é o bife a cavalo, né? Então, o que acontece? Na verdade, quando eu falo bife a cavalo, eu não estou falando que eu peguei o cavalo e cortei um pedaço da perna dele para fazer bife, não. Bife a cavalo é o bife à moda cavalo. Né? Então, sempre que a palavra moda, a moda de, esteja implícita, ou seja, ainda que ela não apareça, eu vou colocar a crase no A. Ok? Olha só, vou botar um outro exemplo.
Eita, teclado. Olha aí. Escrevo a José de Alencar. Aí o sentido desse escrevo a José de Alencar seria o quê? Escrevo a moda José de Alencar, né? A maneira de José de Alencar. Então, esse A é craseado, mesmo José de Alencar sendo, sendo um nome masculino. Mas quando a palavra moda, a maneira de, está implícita, ainda que ela não apareça, o A vai ser craseado. É uma das únicas exceções em que o, o nome masculino recebe a crase antes. Ok? Dúvidas até aí? Não? Então, seguimos. Outra questão em que sempre vai ser craseado, nas expressões adverbiais femininas. Caminhava às pressas. Observem, vamos só fazer um parêntese aqui. O que é uma expressão adverbial? Primeiro, o que é um advérbio? Advérbio é um termo que acompanha e modifica o verbo, né? Se eu falar assim para vocês, cheguei, verbo. Se eu falo assim, cheguei rapidamente. Rapidamente é um advérbio. Ele está acompanhando o verbo chegar e está modificando ele. Modificando em que sentido? Está expressando a maneira como eu cheguei. Então, tem alguma diferença se eu falar cheguei rapidamente ou cheguei rapidamente e cheguei demoradamente? É totalmente diferente um caso e outro, não é? Cheguei rapidamente, cheguei demoradamente. São dois advérbios. Olha como é que eles modificaram o verbo. Embora o verbo seja o mesmo, eles modificaram totalmente o verbo. Então, o advérbio é isso. É um termo que acompanha o verbo e o modifica. Né? Então, a expressão adverbial, ela ocorre quando ela é formada por além do advérbio em si, por algum outro termo. Olha aqui, às pressas. É uma expressão adverbial, porque eu tenho uma locução ali, né? Duas palavrinhas, o às e pressas. Sempre que essa locução adverbial aparecer com a ou com as, mete a crase em cima dela, ok? Ela vai ser craseada, porque toda expressão adverbial, ainda que o sentido não nos leve a isso, né? Você fala assim, mas eu não tem sentido, porque o A não está aparecendo. Mas por convenção, a gente sempre vai colocar o acento grave nas locuções adverbiais, nas expressões adverbiais femininas. Femininas, tá? As masculinas não, as femininas. Ok? Até aí, estamos tranquilo? Tá? Não tá? Ok. Então, seguimos. Próxima regra. Uso facultativo da crase. O que é o uso facultativo da crase? É aquele em que você pode ou não pode usar. Você decide. Tá? Se você quiser colocar, pode. Se você não quiser, também pode. Quando que é facultativo o uso da crase? Antes de nomes próprios de pessoas femininos, né? E antes de pronomes possessivos femininos, pode ou não ocorrer a crase. Olha o exemplo. Falei a Maria, né? Ou seja, eu estava conversando com Maria. Falei a Maria. Tanto faz eu botar a crase como eu não botar. Aí é indiferente, tá? Então, por que isso? Porque existem lugares que a gente usa o artigo na frente do nome próprio, né? Isso daí até são regiões do Brasil que falam assim, né? Por exemplo, eu vou falar assim, Fabiana é minha amiga. Fabiana é minha amiga. Agora, tem pessoas, tem lugares, tem regiões do Brasil que falam assim, a Fabiana é minha amiga. Usam um artigo na frente do nome feminino. Então, por isso é facultativo. Você usa ou não, tá? Independente. A mesma coisa também na frente do pronome feminino, dos pronomes femininos possessivos. Por exemplo, entreguei a carta à sua mãe.
tanto eu posso colocar, pelo mesmo motivo, tanto eu posso usar a crase quanto não. Aí o uso é facultativo. Se você usar, está certo, e se você não usar, também está certo. Ok? Vamos prosseguir. Próximo caso. São os casos especiais. É aí que pega, né? Porque vocês viram como é que as regras são poucas? Regras são básicas, né? As regras do onde você vai usar sempre, onde você não vai usar nunca e onde é facultativo. São essas as regras de crase. Só que tem alguns casos especiais, né? E quais são esses casos especiais? Primeiro, a palavra casa, no sentido de lar, residência própria da pessoa, se ela não vier determinada por um adjunto adnominal, ela não aceita o artigo. Então, portanto, não ocorre a crase. Tá? Por outro lado, se ela vier determinada por um adjunto adnominal, ela aceita o artigo e ocorre a crase. Então, olha só. Se a palavra casa ela vier determinada, tem crase. Volte à casa dos seus pais. Eu estou determinando que casa é. Né? Então, quando isso acontece, o A recebe a crase. Agora, volte à casa cedo. A casa não está determinada. A casa, né, no sentido de lar da pessoa, mas ela não está determinada. Então, nesse caso, não tem crase. Né? Vale até lembrar, falando de casa, lembrando da regência do verbo chegar. Né? Ninguém chega em casa. As pessoas chegam a casa. E aí, se você falar assim, cheguei a casa mais cedo hoje. Estranho, né? Mas é o correto. Se eu falar para vocês isso, cheguei a casa mais cedo hoje, é com acento grave ou sem? É o A craseado ou não? Com ou sem? Não, não, sem, com. Ih, tá dividido hoje, hein? Vou escrever aqui. Cheguei a casa mais cedo hoje. Sem crase. Por que ele é sem crase? Porque a casa não está determinada. Eu falei, cheguei a casa. Pronto, não estou determinando que casa é. Agora, se eu falasse assim, cheguei à casa de Maria mais cedo hoje. Aí sim eu determinei qual é a casa. Né? Aí vai ficar assim, ó, cheguei à casa de Maria mais cedo. Ok? Então, percebam que quando a palavra casa ela é determinada, ela aceita a crase. E quando ela não é determinada, ela não aceita a crase. Houve queda de energia aí? Voltou aí ou ainda está tão no escuro aí? Vamos reviver o Amapá aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus. Voltou. Graças a Deus, então. Então, vamos seguir aqui. Primeiro caso especial da palavra casa. Lembrando sempre, quando a casa está determinada, crase. Quando ela não está determinada, não tem crase. Segundo, a palavra terra. A palavra terra, no sentido de chão firme, não está falando de terra planeta, não, tá? Terra no sentido de chão. Tomada em oposição a mar ou ar, se não vier determinada, não aceita o artigo. Né? Quando a gente fala assim, tomada em oposição a mar ou ar, é como se fala assim, avião no ar, avião na terra. Né? Barco no mar, barco na terra. Esse é o sentido, é a oposição a mar e a ar. O sentido da palavra terra que a gente está falando é esse. Então, se ela não vier, igualzinho a casa, se ela vier determinada, aceita a crase. Se ela não vier determinada, não aceita a crase. Então, olha aí o exemplo. Já chegaram à terra. A terra está determinada? Não. Se ela não está determinada, não aceita a crase. Agora, olha o segundo exemplo. Já chegaram à terra dos antepassados. Aí está determinada. Então, aí, aceita a crase. Ok? Então, assim, caso de terra é igualzinho ao caso de casa. Está determinado, aceita. Não está determinado, não aceita. Ok? Mais um caso especial.
Antes dos pronomes relativos, quem e cujo, não ocorre crase. Nunca tem crase na frente de quem e nem de cujo. Eu dei um exemplo aí. Achei a pessoa a quem procuravas. Não interessa se é feminino, não interessa o que seja. Na frente de quem nunca ocorre crase. Ok? Antes dos relativos, qual ou quais, ocorrerá crase se o masculino correspondente for ao qual ou aos quais. Exemplo. Esta é a festa a qual me referi. Esse A tem crase. Por que esse A tem crase? Porque se eu colocar uma palavra masculina aí no lugar de festa, vai virar ao qual. Quer ver um exemplo? Este é o baile ao qual me referi. Então, basta você substituir por um nome masculino. Se você substituiu essa palavra antecedente por um nome masculino e virou ao qual, lembrem-se sempre, ao qual é a preposição a com o artigo o. Então, no caso, no feminino, vai ter os dois as e logo vai ser um a craseado. Então, é só o exercício de fazer a substituição. Grande parte das frases envolvendo crase, a gente consegue resolver fazendo essa substituição, botando uma palavra com masculina e perguntando e vendo se vai aparecer o ao. Se aparecer o ao, ela vai ter crase quando ela for feminina. Ok? Até aí, alguma dúvida? Perguntas? Então, seguimos. Olha outro caso aí. Sempre que o termo antecedente exigir preposição e vier seguido dos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, haverá crase. Então, assim, primeira coisa, lembra que eu falei para vocês? Se não souber regência, não adianta nada. Você tem que saber. Qual é a regência do verbo dirigir? Quem se dirige a algum lugar. Então, o verbo dirigir, ele pede a preposição a. Se nesses casos for precedido por aquilo, aquele, aqueles, aquela, esse termo vai levar a crase. Porque vai ser o a do verbo mais o a que está na frente do aquele, aqueles, aquela, aquilo. Então, vai ficar assim, ó, dirijo-me àquela cidade, com a craseado. Okay? Então, esse a aí do aquela nada mais é do que o a preposição mais o aquela pronome. Então, ficou aquela craseado. Lembrando, o que vai determinar isso é a regência do verbo que está lá na frente. Tá? Como dirijo pede a preposição a na sua regência, então vai ocorrer. Ok? Tudo bem? Mais ou menos? Ok, então eu sigo. Vamos ver mais um caso especial. Se a preposição até vier seguida de um nome feminino, poderá ou não ocorrer a crase. Isto porque essa preposição pode ser empregada sozinha ou em locução com a preposição a. Então, o que vai acontecer? Sempre que eu tenho essa locução até a, ela pode vir craseada ou não. É facultativo. Né? Chegou até a muralha. Pode ter a crase, ou como pode não ter. Então, é facultativo nesses casos. Ok? Em geral, não ocorre a crase antes do que. Esta é a cena a que me referi. Pode, entretanto, ocorrer antes do que uma crase da preposição a com o pronome demonstrativo a. Ok? Equivalente àquela, né? O mesmo sentido de aquela. É só a questão de fazer a substituição do verbo da regência com o a relativo ali. Se tiver na frente dos dois, perfeito, então pode ser usado. Podemos seguir? E o último caso aqui especial. Para empregar corretamente a crase,
antes do que convém pautar-se pelo seguinte artifício. Se com antecedente masculino ocorrer ao que ou aos que, com o feminino ocorrerá crase. Então, assim, houve uma sugestão anterior a que você deu, né? Se por um acaso, quando eu substituo o nome masculino, igual eu fiz com vocês anteriormente, virou ao que, esse A vai levar a crase. Esses daí são os casos anteriores que eu estava falando do que, né? Então, assim, houve um palpite anterior ao que você deu. Sugestão era feminino, aí eu substituí por um masculino para ver o que iria acontecer. O que aconteceu? Virou ao. Se virou ao, no feminino vai ter que ser craseado. Então, houve uma sugestão anterior a que você deu. Então, esse daí é a exceção, esses casos são as exceções do a ser craseado na frente da palavra que, do pronome relativo que, ok? Se com antecedente masculino ocorre a que, no feminino não ocorre a crase. Então, olha um outro exemplo. Não gostei da peça que você se referia. Bom, deixa eu substituir, então, esse peça por um nome masculino para ver o que acontece. Não gostei do filme a que você se referia. Você não fala ao que você se referia. Você continua falando a que você se referia. Então, como não houve mudança, como não apareceu o ao, significa que não tem crase, porque não tem artigo aí na frente. Ok? Ficou claro? Sim, não? E agora só a Edilene falou. O restante ou não entendeu nada ou entendeu tudo. Ah, agora sim. Perfeito. Se eu falar para vocês que são esses os casos de crase, vocês acreditam? É só isso. Não tem nada além de crase. Se você dominar, ficou nada, ficou pouquinha. O pessoal fala crase achando que tem 7.000 casos, não é? E não é assim tanto caso, não. Se vocês pegarem, vocês vão ver que lá na apostila, que eu já devo colocar para vocês amanhã, a apostila, não, muita informação nada. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Vocês vão ver que na apostila tem todos esses casos e bem detalhados. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês. Regência verbal, concordância verbal e crase são coisas que vocês só vão conseguir assimilar fazendo exercício. A aula de regência, na aula passada, tem lá na plataforma, tem 10 exercícios de regência. Então, assim, é bom fazer para que vocês comecem a se acostumar, para que vocês vão pegando esse ritmo, porque é a teoria do escorredor de macarrão, gente. Isso daí não vai caber tudo na cabeça, não. Muita coisa vai ficar para trás se vocês não ficarem desenvolvendo isso. E com a crase é a mesma coisa, tá? Até por isso, como eu sei que nem todo mundo vai fazer, né, que não adianta eu falar, eu trouxe os exercícios para fazer aqui com vocês. E aí, a gente vai agora, eu vou colocando... Eu ia usar uma outra transparência, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, porque ficaria muito ruim. Eu vou colocar a frase aqui no comentário, vou falar ela, obviamente, e vocês, aí eu vou precisar que vocês participem, tá? Porque é como se a gente tivesse uma aula presencial. E vocês vão me dizer se tem crase ou não. Professor, boa noite. Eu queria dizer que eu perdi um pouco a aula, então eu não sei se eu vou poder participar muito. Vai poder participar, sim, com certeza. Porque eu estava com aquele gostinho de crase, mas, na verdade, faltou energia aqui. Não tem problema nenhum, porque agora, como eu vou botar os exercícios, a gente vai retomar as regras. Então, você que perdeu não vai ter problema nenhum. E pode participar sim, porque assim, não vou mandar bilhetinho para a mãe se vocês errarem, pode ficar tranquilos, ninguém vai receber bilhetinho no caderno porque errou. Então, assim, deem a opinião de vocês, até porque, ainda bem, tá vendo? Então, não vão receber, não vão ficar de castigo, né? Então, podem falar, não tenham medo de errar. A pior coisa é você ter medo de errar.
que aí quando você tem medo de errar, com certeza você vai errar. Pode ter certeza absoluta. Né? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma frase aqui. Deixa eu pegar ela. Essa frase é... Ai, a mãe está na aula. Aí não tem jeito. Pior se a mãe erra também, né? Aí não vai ter... Vocês estão tranquilos. As frases que eu vou colocar, elas podem estar certas ou erradas quanto ao uso da crase. Tá? Vocês vão me falar se está certo ou se está errado o uso da crase. Primeira frase. Iremos à fazenda amanhã. Aí está com crase. Está correto ou está errado? Correto. Correto. Alguém sabe o porquê está correto? É maravilha, todo mundo Porque a gente correto, volta da correto. fazenda. Exatamente. Você vai à fazenda. E quando você volta da fazenda. Né? Se você volta da fazenda, significa que tem um artigo aí. Então, esse A é craseado. Iremos à fazenda, tem crase, justamente por causa disso. Que quando eu volto da fazenda. Ok? E não volto de fazenda. Então, primeiro, ok. Vamos para a segunda. Essa daqui, quero ver. A professora fez críticas a algumas alunas. O A aí está com crase. Está correto ou está errado? Errado. Errado. Vocês têm certeza que está errado? Não, só estou perguntando. Vocês têm certeza que está errado? Lê de novo a frase. Vamos lá. Cadê a favor? Vou botar ela aqui de novo. A professora fez críticas a algumas alunas. Está errado? Como é que a gente faz para reverter e ver se está errado ou não? Oi? Como a gente faz para reverter, para saber se está errado ou não? Não, aí não tem reversão. Aí é regra. Aí é regra. Aí é regra? Aí é uma regra. Então, a maioria falou que está errado, né? Ok, a maioria acertou. Obviamente que está errado. Por que está errado? Eu só falei para ver se vocês mudavam de ideia. Por que está errado? Eu não posso usar... Uma das regras que a gente falou é o seguinte. Se o A está no singular e o termo que vem depois dele está no plural, nunca vai ter crase. Olha aqui. Algumas está no plural. E o A está no singular. Esse A no singular está indicando que só tem a preposição ali, não tem artigo. Né? Se tivesse o artigo, ele teria que estar no plural também. Mas como ele não tem nada no plural, significa que a preposição está sozinha. Então, esse A aí não recebe o acento grave. A professora fez críticas a algumas alunas sem o acento grave. Ok? Ok? Vamos lá. Olha a outra. Ela está à espera de vocês. Ela está à espera de vocês. Tem crase ou não tem crase? Ok, errado. Nossa, essa daqui tá bem misturada, hein? E aí? O senhor está gastando, né, professor, com a gente? Ué, vocês não fazem exercício lá, vamos fazer aqui comigo. E aí eu perturbo. O que acontece? Está bem misturado, né? Ela está à espera de vocês. Vamos parar e vamos pensar. Alguém fala à espera com artigo? Vamos pensar assim. Ela está... Primeira coisa, você fala à espera de você. Tem artigo. Né? Ninguém fala espera puro, tem artigo.
Agora, o verbo estar é regido por preposição? É estar a alguma coisa? Não, né? O a não é regido por preposição. Então, o que acontece? Obviamente, não vamos ter crase aí. Então, esse termo aí, essa frase aí, ela está à espera de vocês, não tem crase. Ela está à espera, preposição. Artigo, desculpa. A preposição não está aparecendo aí. Não tem preposição aí. Ok? Agora, eu vou botar uma outra. Essa daí já é molezinha, só para ver se vocês pegaram o mesmo sentido. Vou à biblioteca depois da aula. Tem crase ou não tem crase? Sim, sim, só tem um não até agora. A maioria tem, né? Vou à biblioteca. Vim da biblioteca. Como eu uso da, tem crase, né? Usei o da, vai aparecer a crase, ok? Continuamos. E agora, será que essa vai? Maria gosta de andar a cavalo. Tem crase ou não tem crase? Não, não, não tem. Um tem. Sim. Não. Tem aquela regra, né? Eu uso crase antes de nome masculino se a palavra moda estiver implícita. Vamos ler a frase aqui. Maria gosta de andar a cavalo. É o mesmo sentido que eu falar Maria gosta de andar a moda a cavalo? Não é isso que a frase quer dizer, né? A frase não quer dizer a moda a cavalo. Está querendo dizer a cavalo meio de transporte, como ela falaria a pé, né? Então, esse A não tem crase. Só existe crase na frente de nome masculino quando a palavra moda está implícita, né? Comi um bife ao Oswaldo Aranha, né? Que a moda Oswaldo Aranha. Aí, nesse caso, o A tem a crase. Nos outros, nenhum deles. Ok? Até aí, tudo bem? Se combinar, professor, a palavra moda com masculino, é isso? Se eu trocar a crase Não, não e é, a não é frase. trocar, não. Não. É se por um acaso a palavra moda estiver implícita ali. Ou seja, não está aparecendo, mas você sabe Sim, que o sentido é como se tivesse ali. Né? Bife a cavalo. Não quer dizer que o bife está montando a cavalo. Está querendo dizer que o bife foi preparado à moda a cavalo. Né? Bife a Oswaldo Aranha. Não é que o Bife está conversando com o Oswaldo Aranha, que ele foi preparado à moda Oswaldo Aranha. Entendeu? Então, eu uso a crase na frente do nome masculino sempre que a palavra moda estiver na frente, ainda que ela não esteja aparecendo. Mas se o sentido dela estiver ali, eu vou usar a crase. Ok? ok, obrigada. Se preocupa não, que daqui a pouco eu vou trazer outra dessa. Só que, obviamente, não vou falar, para ver se vocês estão por dentro. Né? Vamos essa daqui agora. Olha que legal essa. O suspeito não estava disposto a colaborar com as investigações. O suspeito não estava Coloca de disposto. novo. Oi? Coloca de novo, porque sumiu. O suspeito não estava disposto a colaborar com as investigações. Tem crase ou não? Aí está com crase, né? Tem crase, está correto, ou não tem crase, está errado. Errado, errado. Tem. 2-2. Quem vai desempatar? 3-2. 4-2.
Não, não tem crase. Já botei a minha resposta lá em cima, viu? Caramba, agora desandou um monte de coisa. Vamos lá. Eu queria que alguém que colocou não explicasse por que não tem. Pode abrir o microfone. Alguém que botou não, explica por que acha que não tem. Ou, se não quiser falar, pode escrever aí. Alguém que botou não, explica aí por que é não. O pessoal não estava muito convicto, não. Falou não por falar, né? Porque, assim, quem está disposto, não está disposto a alguma coisa? Opa, ai, Camila, obrigado. É isso aí, Camila. Eu ia tentar provocar agora, eu ia mudar a resposta de quase todo mundo, né? Porque quem está disposto a alguma coisa. Só que disposto a quê? Aí aparece um verbo, na frente de verbo não se usa crase. Então a grande questão é, bate o olho e viu um verbo, já acabou por ali, não tem crase. Ok? Na frente de verbo não se usa crase. Regra básica. Aí, ó, não pode esquecer dessa. Tem algumas regras que são básicas. Não usa na frente do nome masculino, não usa na frente de verbo. Isso daí tem que ficar atento. Pegou a frase, achou a, olha quem está atrás. É masculino ou é verbo? Já tira aí que tá errado. Ok? Tá vendo? Mas acertou. A gente tem que arriscar, mano, porque dá certo, entendeu? A gente arrisca. O máximo que vai acontecer é falar assim, não estava certo, não. Vamos à próxima. Os dois times estavam frente a frente novamente para disputar o prêmio. Certo ou errado? Aí ele está com uma crase. Errado, errado, errado. Errado. Errado? Tem certeza? Errado. Tem certeza? Tem palavras repetidas. Ah, Palavras repetidas. entre palavras repetidas não se usa crase, né? Se tem palavras repetidas, a gente não vai usar crase. Frente a frente, cara a cara, boca a boca, isso nunca tem crase. Regra básica, né? A NET que estava em dúvida. Regra básica de crase. Entre palavras repetidas não existe crase. Frente a frente, cara a cara, boca a boca, né? Tudo isso, nada disso tem crase. Ok? Muito bem. Ah, essa daqui agora. Vamos ver se esse pessoal pegou mesmo, só tá me enrolando. Os estudantes foram a São Paulo para assistir ao show. Aí tá com crase. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Errado. Certeza? Os estudantes foram a São Errado. Paulo para assistir o show. Vou botar até de novo. Então, vocês estão falando que não tem crase, é isso? Né, não tem crase. Por que não tem crase? Porque a gente volta de São Paulo. Até é. Só que a justificativa era outra. Não se usa crase na Era frente do outra? nome de cidade. Lembra? Nome de cidade não leva crase. A menos que a cidade venha sim, determinada. sim. Se eu falasse assim, os estudantes foram a São Paulo dos grandes shows para assistir a Xuxa. Aí eu determinei São Paulo. São Paulo, dois grandes shows. Aí seria craseado. Mas como não estou determinando, São Paulo é uma cidade, não tem crase. Ok? Não se usa crase na frente do nome de cidade. Ok? Verdade. Isso Verdade. aí. Regra Não se usa na básica. cidade. Regra básica. Estão vendo? As regras são básicas, né? Então, acertei de... Tá vendo? Acertei sem É querer. o que eu estou falando para vocês. No treino, a gente vai errar umas, mas vai acertar outras. Essa daqui eu quero ver quantos vão acertar. Eles ficaram a ver navios. Ver não é verbo? Hum?
É? Ver não é verbo? É? Sei, eu que estou perguntando. É ou não é? Isso aí. Sim, Na verbo. frente de verbo, não tem crase. Bateu o olho, leu a frase. O que está ali atrás do A? É verbo? Esquece. Não tem verbo, não tem crase. Então, a expressão correta é: eles ficaram a ver navios sem crase. Tá? Na frente de verbo, não tem crase de jeito nenhum. Vamos. Na apostila tem tudo. Sempre. Aquele casal queria uma cerimônia à moda antiga. Tem, Por quê? tem verbo. Por quê? Porque é a moda. A moda. Quer dizer, aí, nessa frase já tem a moda, né? Sempre, Nessa frase esse já daí tem a ainda moda. parece moda, né? Sempre que a palavra moda aparecer, é craseado. Ainda que ela não apareça, ela é tão forte que mesmo que ela não apareça, vai levar crase. Esse caso, ela apareceu. Então, se ela apareceu, nem precisa se preocupar. Joga a crase em cima do A, ok? Então, a moda antiga sempre vai ser craseado. Porque sempre que a palavra moda aparecer, ainda que ela esteja implícita, o A recebe o acento grave. Vamos para a próxima. Não estava me referindo à senhora. Tem crase ou não tem crase? Tem crase. Aí está sem crase. Mas tem crase. Tem crase? Tem crase, tem Tem. crase, tem crase errado. Tem. Por quê? A senhora. Porque é antes de senhora. Sempre que Antes de senhora. aparecer senhora, os pronomes de tratamento, senhora, senhorita ou dona, vai ter crase, tá? Agora, só um detalhe, não é todo pronome de tratamento, não, tá? São só esses três, senhora, senhorita e dona. Os outros pronomes de tratamento, não tem, tá? Entreguei a bolsa a Vossa Excelência. Não tem crase. A Vossa Não tem. Excelência. Não tem. Tá? Os únicos pronomes de tratamento que pedem crase são esses três: senhora, senhorita e dona. Ok? Vamos lá. Tá muito fácil. E a moça, professor? Oi? A moça? Não tá A moça, não. Louça de quem? Por exemplo, entreguei a bolsa à moça. Não. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Né? Entreguei a bolsa. Entreguei o quê? A bolsa. A quem? A moça. Aí você vai ver, esse a moça também tem artigo? Se tiver artigo, coloca a crase. Se não tiver artigo, não coloca. Como é que eu vou descobrir? Muda a moça por moço. Como é que vai ficar? Entreguei a bolsa. Almoço. Se apareceu ao, tem crase. Não é? A gente sempre vai fazer isso. Substitui pelo nome masculino e vê o que acontece. Se virou ao, é sinal de que tem crase. Se permanecesse a, não tinha crase. Se não mudar muito o sentido também da frase, não é isso? Ou não? Não, não é nem mudar o sentido. Você não vai mexer em nada. Você só vai mudar o gênero da palavra que está ali na frente. Ou melhor, que está atrás do A. Você só vai mudar o gênero dela, que é para você poder observar se vai virar ao ou se vai permanecer A. Você não vai falar assim, entreguei a bolsa a menino. Não, você não fala. É entreguei a bolsa ao menino. Se você falou ao, então vai virar A, se for menino, nome feminino. Ok? Ok. Agora vamos para essa daqui. Essa daqui é legal. O carro estava à distância de 5 metros. Eu nem sei se eu coloquei essa regra aqui. Esse A está craseado, tá correto? Tem. Certo. Acho que sim. O pessoal vai ficar, acho, né? Não tem, acha, não tem a certeza. Sim, certo. Sim. Por quê que tá certo? Tá todo mundo botando que sim. Eu acho que isso também vai muito naquela, né?
Comportamento de manada. Não estou falando que vocês são boi nem nada disso, não, gente. Comportamento de manada na sociologia é aquilo, né? Quando uma pessoa toma uma direção, vai todo mundo atrás. O cérebro humano é suscetível a isso. Aí, a Camila confessou que está no comportamento de manada. Ela seguiu o grupo, né? A Edneuza falou que não, ela sabia mesmo. Agora, tudo bem, então todo mundo está falando aí que é isso mesmo. Então me explica, por que leva a crase? O negócio é falar, você tem 50% de chance de acertar, porque é sim ou não. Agora tem que explicar. Por que tem crase? Tempo, uma distância de 5 metros não é tempo. E aí? Por causa da distância? Por causa da distância, o quê? Eu não estou sabendo falar, não. É medida, né? Oi? É medida. Quase. Você foi, mas assim, a bola raspou na trave. Por que é medida? A questão é isso. Sempre que a distância for determinada, tem crase. Estou à distância de 5 metros. Eu estou determinando a distância, 5 metros, então tem crase. Agora, se eu falei assim, comecei a estudar a distância, não tem crase. Eu não determinei a distância. Ok? Então, sempre que a distância for determinada, a farmácia fica a 20 metros de distância da padaria. Eu estou determinando a distância, 20 metros. Então, nesse caso, ou melhor, botei ao contrário, a farmácia fica a distância de 20 metros. Eu estou determinando a distância. Quando eu determino a distância, esse A leva a crase. Se eu não determinar, ele não leva. Professor, Vai. e por que alguns cursos à distância coloca a crase? Porque estão escrevendo errado. É mesmo? Estão escrevendo a regra da língua portuguesa errada. Tá bom. Educação à distância não tem crase. A distância não está determinada, ela só leva a crase quando... mas não se preocupe, não, eu já escrevi. Às vezes você escreve, né, no automático, e botei educação à distância com crase. Está errado. Não tem. A distância não está determinada, só quando a distância é determinada que leva a crase. Mas a gente olha para a placa e sabe, está errado, porque não leva a crase. Ok? Até aí, tranquilo? Tranquilo, professor. Vou botar uma aqui só para tirar dúvida, para ver se o pessoal pegou mesmo. Olha essa daqui. Jonas foi à Argentina. Tem crase ou não tem? Tem crase. Não Tem. tem. Sim. Eu quero que alguém me justifique aí. Ou porque tem ou porque não tem. Porque eu posso dizer, voltou da Argentina. Perfeito. Fui à Argentina, voltei da Argentina. Aí você fala assim, mas nome de cidade não leva a crase. A Argentina não é cidade, a Argentina é país, né? Então, aí, tá vendo? Vou ter que fazer uma aula de geografia com vocês daqui a pouco para poder estudar crase. Mas o melhor meio de se explicar, acho que foi a Cleusa que falou, né? É só você fazer aquilo. Fui a tal lugar, é só você voltar. Vim, e você vai ver. Se tem o dar, pronto, está resolvido. Vou colocar um outro exemplo aqui, ó. Eita, mãe. Vamos lá. Fui à Itália na minha infância. É a mesma coisa, não é? Não sei.
Eu não joga para cima de mim, não, Maria. Vocês que vão ter que me responder. Eu pergunto para vocês, vocês me perguntam de volta? Não, eu quero saber, tem ou não tem? Fui à Itália na minha infância. Isso aí, vim da Itália. Se você vir da Itália, o da implica que tem crase. É só você voltar. Fui a, vim da. Professor, me tire uma dúvida. Sim, fale. Só para países essa regra é usada? Qualquer lugar. Desde que não Qualquer seja cidade? Hã? Sim, sim. Qualquer regra. Essa regra pode ser usada para qualquer um. Cidade? Desde que ela esteja determinada. Quer ver? Olha aí. Fui a Londres ano passado. Está correta essa crase aí em cima do A? Não. Não tá. Primeiro que Londres é cidade. Não existe crase na frente de cidade. Mas é só você voltar, vim de Londres. Pronto, não tem crase. Ok? Só para ter certeza. Fui a Porto Alegre das Tempestades. Tem crase ou não tem crase? Tem. Por quê? Tem. Porque está determinando. Exatamente. Como... Embora Porto Alegre seja uma cidade, mas ela está determinada. Porto Alegre das Tempestades. Então, nesse caso, tem crase. Ok? Não é difícil não, né? Só... Agora, vamos ver essa daqui. Exatamente, só ter atenção. Eu pensava que sabia a crase. Oi? Eu pensava que sabia a crase. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você conhece umas regras. Olha a frase que eu botei aí agora. Desobedeci às limitações sentimentais. Tá o A craseado. Esse A tem crase, realmente? Ou ele tá aí só para confundir vocês? Ó, escreve aí de novo. Ah, mas tá escrito aqui na última. Desobedeci às limitações sentimentais. E aí, gente, tem ou não tem? Não sei, não sei não é resposta. Correto, não tem. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quem desobedece, desobedece A alguém. alguma coisa. Né? Há alguma coisa ou há alguém. Né? Se por um acaso eu tivesse escrito assim, ó, desobedeci. Olha, se eu tivesse escrito assim, desobedeci a limitações sentimentais, não teria crase. Não teria crase porque a limitação está no plural. Não uso crase na frente do nome plural quando o A está sozinho. Só que olha o que está lá. Desobedeci às limitações sentimentais. Isso significa o quê? Que tem o as artigo ali. Esse S não caiu do céu, ele não brotou e caiu. Né? Esse A está acompanhando limitações sentimentais. Só que o desobedeci também tem o A. Tem que ter um A do desobedecido. Desobedeci não anda sem o A. Então vai ser desobedeci às limitações sentimentais. Juntou os dois, virou crase. Ok? Tá vendo como é que é importante saber a regência do verbo? Se você sabe a regência do verbo, fica mais fácil você saber se está correto ou não. Né? Verdade. Vou dar um outro exemplo. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Aí está com crase. Está correto ou não está? Tá, correto. Tá? Tá. Tem certeza? Sim. É o mesmo exemplo Assim que que eu você deu gosto, anterior. hein? Tem certeza sim, não muda não. Porque quando eu fazia isso, você não, calma aí, deixa eu pensar. Mesmo caso, ele se referiu às pessoas de boa memória. O AIS aí está no plural. Se tivesse A, ele se referiu a pessoas de boa memória, não teria crase.
Mas como está no plural, tem crase. Quer ver um outro meio de você descobrir que tem crase? Pessoas é feminino, muda por um nome masculino. Ele se referiu aos homens de boa memória. Aos. Se virou Também aos, tem crase. significa que tem crase. Ok? Vamos lá. Agora eu vou complicar. Essa daqui agora. Está presente a cineasta das cidades brasileiras, a quem a porcentagem de 7% surpreendeu. Esse a quem está craseado. Está correto isso? Está presente a cineasta das cidades brasileiras, a quem a porcentagem de 7% surpreendeu. Está certo ou está errado o uso dessa crase? Está Silêncio. determinando aí também, não é? Oi? Tem uma determinação aí também, não é isso? Não, mas aí Seria essa por aí? regra aí não tem a ver com determinação, não. Não? Não, Ah, não? não. Deixa eu olhar de novo, peraí. Errado. No que sim, né? Acho que sim. Errado. Quem? A quem? E aí, gente? Só 6 pessoas responderam. 6 não, 5. Dúvida. Dúvida na resposta. Vou botar aqui mais uma vez. Está presente a cineasta das cidades brasileiras, a quem a porcentagem de 7% surpreendeu. Como é que eu vou fazer para descobrir se tem crase ou não? Primeiro, esse a quem está se referindo a quem? A quem que ele está... A cineasta. Hã? A cineasta. Exatamente, a cineasta. O que eu vou fazer para descobrir? A cineasta é feminino, muda para um nome masculino. Muda para um nome masculino e você vai ver. Se por um acaso você mudando para o nome masculino, o a quem virar ao qual, tem crase. Então vamos lá. Está presente o cineasta das cidades brasileiras, ao qual a porcentagem de 7% surpreendeu. Então, olha aí. Mudou, virou ao qual, tem crase. Então, está corretíssimo. Esse a quem aí tem crase. Vocês estão vendo como é que grande parte das coisas a gente consegue resolver por substituição? Mas a gente tem que fazer. Oi? Tem que saber fazer a substituição. É só você substituir por nome masculino. Mas às vezes confunde também. Às vezes. Vamos lá, vou botar mais uma aqui, são 8h17. Vou botar essa última aqui agora, até porque eu vou botar muito exercício para vocês depois. Pronto. Exatamente, tem que ter muita atenção para não confundir. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. Tá certo. Ou não? Tá, Tá porque certo? a cidade é sertaneja. Não. Não? Tá errado? Não, a cidade sertaneja aí não tem. Não é porque pelo fato da cidade ser sertaneja, não tem nada contra sertanejo, mas não tem nada a ver ser sertanejo, não. Pode até estar correto a crase, mas não é por esse motivo, não. Ah, não é por esse motivo? Não, não é por ela Pensei ser que sertaneja. determinasse a cidade. Não. Quando a gente fala em determinar-se a cidade, a gente está falando de nomes de cidade, não é a palavra cidade. Você botando assim,
O Rio de Janeiro das praias, a Salvador das belas paisagens. Está falando do nome da cidade, a gente não está falando da palavra cidade ser determinada. Ok? Entendi. Aí falou foi cidade. Isso. Então, assim, tá todo mundo botando que tá certo. Crase. Por que tá certo? Como é que a gente sabe? A gente precisa olhar o quê? Qual é o verbo que está regendo esse aquela, né? A verbo aprovada destina-se. Regência do verbo destinar. Tudo que se destina a alguma coisa. O a do verbo destinar com o a do aquela, bateu os dois craseados. Ok? Minha mensagem só está saindo... sou eu. Oi? Minha mensagem, quando eu estou escrevendo a mensagem, só está saindo junta, não sei o que é. Sai 2 vezes junto. A mensagem que eu estou mandando aí no grupo, só está saindo junta. Sai o destino. Estranho. Mas tá vindo. Mas tá estranho mesmo. Estranho. Deixa eu só colocar uma questão para vocês naquela questão anterior, que eu acabei não falando. Professor, repita, por favor. Professor, repita, por favor, essa última aí. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. A gente tem que olhar qual é o verbo que está regendo essa frase. O verbo ali é destinar, né? Destina-se. Quem se destina a alguma coisa ou a algum lugar. Então, o verbo destinar ele é regido pela preposição a. Então, eu sei que vai aparecer uma preposição ali. Já tem o a preposição. Vai juntar com aquela, que tem um a na frente, bateu, virou crase. A preposição com a do aquela. Por isso que a crase aparece. Ok? Deu para entender agora? Ok. Deixa eu só voltar na anterior, que eu coloquei para vocês, eu acabei não falando um detalhe da cineasta. Esse tipo de construção permite dupla interpretação. A gente tanto pode usar a crase como a gente pode não usar, tá bom? Então, aí, nesse caso, por que pode ser usado e por que não pode ser usado? Porque não estaria errado se eu falasse está presente o cineasta das cidades brasileiras a quem a porcentagem de 7% surpreendeu. Tá? Aliás, aqui a construção mais correta até seria essa, e não ao qual. Porque o ao qual estaria se referindo não a cineasta, mas estaria se referindo a quem surpreendeu. Então, a construção mais correta, inclusive, seria sem o a craseado. Vou explicar mais uma vez para ficar claro. Está presente a cineasta das cidades brasileiras a quem a porcentagem de 7% surpreendeu. Esse a quem está se referindo a cineasta. Ou seja, 7% é porque a construção dessa frase ela está invertida. Então, ela dá margem à dúvida. Porque o que essa frase está dizendo é o seguinte: a porcentagem de 7% foi surpreendida pela cineasta das cidades brasileiras. Então, ela está invertida. Por isso que ela dá margem a esse tipo de erro. Tá? Então, essa construção aí, vejam só se eu mudar para o cineasta. Está presente o cineasta a quem a porcentagem de 7% surpreendeu. Então, a construção mais correta seria a quem sem crase. Tá? Eu vou dizer para vocês que não estaria totalmente errado usar com a crase, mas a construção mais correta seria sem crase. Deu para entender? 8h23? Ah, não. Vamos para a saideira. Vou botar uma bem facinho. Saideira facinho, hein? Fui a Lisboa de meus avós, pois gosto da Lisboa de meus avós. E aí? Não tem. Não tem? Não tem. Eu não estou conseguindo digitar, então eu vou botar não tem, porque está Lisboa e Lisboa. Todos concordam? Quem não concorda está em cima do muro. Fui a Lisboa de meus avós, pois gosto da Lisboa de meus avós. Tá correto?
É com crase ou sem crase? Não, é com crase. É com crase. quê? Porque aí ele está determinando a Lisboa dos meus Perfeito. avós. A Lisboa está determinada aí. Vim a Lisboa de meus avós. Quando a cidade está determinada, tem crase normalmente. Aí você fala assim, mas eu uso vim de Lisboa. Tá, você usa vim de Lisboa, mas se você falar vim da Lisboa de meus avós, você não fala vim de Lisboa de meus avós, você fala vim da Lisboa dos meus avós. Quando a cidade está determinada, ela pede crase. Ok? Vocês viram que é uma série de regrinhas, né? A gente tem que estar sempre lembrando. E a gente só se lembra dessas regras fazendo as atividades. Foi bom a gente ter feito esse formato agora, né? A gente terminou mais cedo e eu fui colocando os exercícios para a gente fazer o comentário, porque eu acho que fazendo os exercícios fica mais fácil de vocês observarem as construções corretas, né? Seria bem melhor se vocês fizessem os exercícios que eu ponho lá, mas aqui é até melhor, porque dá tempo da gente corrigir na hora, tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum pedido de Já socorro? botou a lista para assinar? Não, hoje não vai ter lista, porque como não vai ter aula no sábado, eu vou dar frequência para todo mundo. Ah, tá. Tá bom? Bom, então, amanhã, o material da aula 4 de crase vai estar lá na plataforma, com os exercícios, com a apostila, tudo direitinho. Crase é um tema muito importante, gente. Crase, olha, eu faço concurso há muitos anos, eu dou aula em concurso há muitos anos, e eu, sinceramente, eu não me lembro de um único concurso que não tenha tido alguma coisa sobre crase. Seja nas questões ou seja na construção de uma redação. A crase está sempre envolvida. Dominar crase é meio caminho andado para vocês resolverem um bom pedaço aí da língua portuguesa. Então, assim, vocês perceberam que não é tão grande, não é extenso o conteúdo, mas se vocês fizerem bastante exercício, eu tinha uma professora que falava que a gente aprende por osmose, né? De tanto fazer, nem que você não queira, mas você acaba aprendendo. Porque a prática te leva a isso, ok? Então, encerramos por aqui. Bom fim de semana agora para vocês, porque eu só vou ver vocês na próxima quarta-feira, com a última aula, inclusive, tá bom? Então, bom descanso para você, boas aulas, porque eu tenho certeza que vocês vão pegar o material amanhã. Não tem lista, foi o que eu acabei de falar. Não, todo mundo leva frequência hoje, tá bom? E até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Beijo. Boa noite. Boa noite.